E aí, meus príncipes e princesas do nono ano A, nono ano B, tudo jóia com vocês? Estou com saudade, tá? Eu espero que esse tempo que nós estamos passando isolados de castigo, né, sirva para a gente refletir um pouco sobre a vida, para nos tornar pessoas melhores e que em breve estejamos juntos novamente. Eu espero também que estejam todos bem, com saúde, se cuidando e cuidando das pessoas que amam, beleza? Hoje, pessoal, a gente vai falar de um período muito conturbado da história do Brasil e bem complexo, onde ocorreram várias coisas, vários presidentes, tá? Mas é um período muito importante, que tá tendo até uma corrente aí de alguns pensadores, mais conservadores, de tirar esse assunto do currículo, mas enquanto eu for professor de história, vocês vão estar vendo comigo, tá? Que é a ditadura militar no Brasil, certo? Foi um período muito conturbado, de muita violência, muita radicalidade, onde os militares deitaram e rolaram, fizeram o que bem entenderam, e, o que é pior, tudo que eles fizeram, ou pelo menos a grande parte de tudo que eles fizeram de errado, ficou escondido e ninguém pagou nada, certo? Então vamos lá. Qual que é a definição? Ditadura militar é o período da história do Brasil, certo? Em que os militares estiveram no poder. Inclusive, muita gente, por falta de conhecimento, reivindica a volta desse sistema. Vamos ver por que isso é uma loucura, ok? Mas vamos lá. Foi um período de muito conturbado, muita violência, em que os militares estiveram no poder. Foi de 31 de março de 1864, quando João Goulart se vê obrigado a sair do governo e os militares assumem, e vai até 1985, certo? Então, 20 anos aí de ditadura militar. Quais são as características? O que marcou? O que tem que ficar na nossa cabeça, no nosso conhecimento, tá? Censura à imprensa. Ninguém podia se manifestar contra o regime. Ninguém podia falar nada, certo? Existe, infelizmente, aí, as ondas de falar que a imprensa é mentirosa, que isso, aquilo, outro, mas ainda nós atualmente temos a liberdade de ir atrás, de ter conhecimento. Naquela época, tudo era escondido e os meios de jornais, televisão, rádio, jornais não podiam se pronunciar contra o governo. Outra característica, os direitos políticos foram encerrados. Fechou-se o Congresso, né? Como se tem a tendência de querer fechar hoje em dia, tá? Então, só quem ficou governando lá com poder absoluto foram os militares. Outra característica muito forte jamais pode ser esquecida: perseguição policial aos opositores do regime. O que quer dizer isso? Se a pessoa tivesse a coragem de se pronunciar contra o governo, provavelmente ela ia ser presa, torturada e morta. As torturas eram as piores possíveis, tá? E não ficava só nisso. Se de repente a pessoa que falou mal do governo desaparecesse, os militares iam lá, pegavam o filho dele, de 4, 5 anos, levavam para ser torturado aquela criança, até que a criança confessasse onde está o pai deles. Mulheres também eram torturadas. Uma das torturas era colocar rato, barata na vagina das mulheres, certo? Tinham vários tipos de tortura: choque elétrico, pau de arara, enfim, certo? Muitas mulheres foram estupradas pelos militares. Então, quando as pessoas dizem que querem a volta do regime militar, estão querendo a volta de tudo isso, certo? E não é só bandido que foi preso, como se diz, tá? Muita gente honesta que simplesmente era perseguida única e exclusivamente porque tinha coragem de criticar, de expor a sua opinião, certo? Então, como que começa esse regime? Esse regime começa no dia 31 de março de 1964, quando os militares, apoiados pelas elites, pelas classes conservadoras, dão um golpe, invadem as ruas e obrigam o João Goulart a renunciar ao poder. A João Goulart, então, ele se vê obrigado a sair do poder e assume, então, os militares. Nesse período, o poder estava totalmente concentrado nas mãos dos militares. Eles que estabeleciam o que ia acontecer, como que ia funcionar, e ninguém podia contestar nada, tá? Alguns aí dos presidentes desse período foi Castelo Branco. Tinha até ruas com esse nome, Marechal Castelo Branco.
né? Até a rua que eu moro tem esse nome, infelizmente, mas que foi um grande ditador, tirano, perseguia todo mundo que se colocava contra ele. Costa e Silva, Caratso Médici, que foi terrível, o Ernesto Geisel e o João Figueiredo, que foi o presidente que fez a transição do fim da ditadura para a volta da democracia. O governo, ele montou um grande sistema para investigar todas as pessoas que falassem mal do governo, também para investigar os meios de comunicação. Então vai ser criado o SNI, Serviço Nacional de Informação. Então, onde ele espalhava pessoas por todos os lugares, certo? Para ficar de olho, ouvido atento. Se alguém se pronunciasse contra o governo, ele estava lascado, tá? Houve períodos durante esse regime militar que as aulas eram assistidas por militares, e caso houvesse um professor mais pra frente, assim como eu, que tinha essa coragem de falar as verdades, esse professor não ia aparecer vivo no outro dia, certo? Eles procuraram, para impedir o povo de se revoltar, melhorar a situação econômica do Brasil, mas infelizmente isso não acontece. E para melhorar a situação econômica do Brasil, eles buscam o quê? Fazer dívida externa, recorrem ao capital estrangeiros. Além disso, para tirar o Brasil de uma crise econômica que eles estavam vivendo, esses militares, eles não vão diminuir o salário deles, lógico. Eles vão diminuir o quê? O salário dos trabalhadores e diminuir os direitos trabalhistas. E dessa forma, temporariamente, houve sim um certo crescimento, mas que logo depois voltou tudo ao normal, tá? E as dívidas vieram a ser cobradas. Havia entre os militares o que a gente chama de linha dura, que eram os mais radicais ainda, que não queria de jeito nenhum que o povo tivesse poder de opinar, que o povo tivesse poder de votar, certo? Então, no dia 15 de março de 1967, vai assumir o general Arthur da Costa Silva, que vai fazer uma nova constituição totalmente baseada nas vontades, nos caprichos dos militares. Claro, pessoal, que a sociedade não ia ficar de braços cruzados. Muita gente lutou, certo? Enfrentou os militares. Então a gente vai ver agora um pouco sobre essa resistência da sociedade contra a ditadura militar. Um dos momentos importantes, um dos eventos importantes foi a baseada de 100 mil, que reuniu mais de 100 mil pessoas nas ruas do Rio de Janeiro para protestar contra toda a repressão que estava acontecendo. A greve do operário, liderado pelo Lula, certo? Em que, além de reivindicar uma melhoria na situação dos trabalhadores, reivindicar melhores salários, também reivindicava o fim da ditadura militar. Além disso, ocorriam vários festivais de música, onde compositores, cantores usavam da arte, às vezes até de forma disfarçada, para expor suas ideias e falar o que estava acontecendo, né, os absurdos que estavam acontecendo. A Igreja Católica, ela estava dividida. Ela ainda tinha um pequeno grupo, tá, dos mais conservadores, que ainda apoiava a ditadura, mas a maioria viu que apoiar a ditadura foi um grande erro. E aí passa a se opor ao regime militar, né? Um dos grandes nomes de religiosos que se opunha a esse sistema era o Frei Beto, que criou a teologia da libertação, certo? Que foi criado também a Aliança de Libertação Nacional, que foi um grupo armado que roubavam bancos para ter dinheiro para financiar a luta contra a ditadura militar, que sequestrava pessoas famosas, principalmente do exterior, para, em troca, pedir a libertação de algum preso político. E também surgiu o movimento revolucionário 8 de outubro, que é mais ou menos do mesmo sentido, tá? Para impedir o crescimento dessas manifestações, os militares vão criar o ato institucional número 5. Com esse ato institucional número 5, ele proíbe o Congresso de continuar trabalhando, confisca o bem de toda a população, suspende o habeas corpus, tá? E as pessoas que se colocassem contra o governo iriam ser caçadas, iriam ser presas mesmo, certo? Em 1970 foi criado o DOI-COT, Departamento de Operações Internas,
que eram justamente para combater os movimentos que ocorriam contra o regime militar, até mesmo as guerrilhas. Nesse período, vai ocorrer o que a gente chama de milagre econômico, que foi um rápido crescimento econômico, tá? Sustentado, financiado pelas contas, pelas dívidas que foram feitas no exterior. Então, os militares faziam dívida no exterior para poder manter um status de que o Brasil estaria progredindo. Dessa forma, as pessoas não se revoltariam contra o sistema. E agora, por fim, já vou falar desse processo de transição da ditadura militar para a democracia, certo? Começou com a extinção, o fim do AI-5, certo? Em 1975, os militares de linha dura que queriam se manter no poder viu que o Brasil estava caminhando para a volta da democracia. Então eles começaram a intensificar ainda mais a perseguição, a luta. Em 1975, um jornalista que falava muito o que estava acontecendo, criticava muito o governo, amanheceu morto numa prisão do Doicote, tá? Os militares disseram que ele havia suicidado. Agora é impressionante, né? O cara se suicidar dentro da prisão. E se a gente ver a imagem, vocês vão ver que vai estar no documento, é impossível. A altura não tem como ele ter se suicidado. Lá foi um enforcamento, foi um assassinato, certo? João Figueiredo vai ser eleito em 79, se comprometendo a voltar com a democracia e restabelecer a economia do Brasil. Porém, a economia continua em queda, continua em crise, mas ele consegue fazer algumas mudanças que favorecessem o retorno da democracia. Um desses feitos, das coisas que ele fez, foi a lei da anistia, onde ele permitia todas as pessoas que tinham sido presas por denunciar o governo, por falar mal do governo, de voltar para o Brasil, tá? Os exilados. Como eu falei, os linhas duras, os militares, que queriam continuar no poder, que não aceitavam a volta da democracia, eles se intensificaram ainda mais as suas ações. Uma dessas suas ações foi colocar cartas-bombas na sede da OAB, certo? Ordem dos Advogados do Brasil. Então eles estouraram bombas na sede da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, para mostrar que eles não estavam nada contentes com essa volta da democracia. Além disso, em 81, as pessoas que eram contra o governo, contra a ditadura militar, fizeram um show para protestar. E durante esse show, um carro foi explodido para tentar acusar as pessoas que eram favoráveis ao fim da ditadura militar. No entanto, ficou claro que não foram eles. Quem colocou essas bombas foram os próprios militares. Vai surgir então em 84 um movimento muito importante chamado de Diretas Já, onde a população, os intelectuais, jornalistas, artistas se uniram, organizaram um movimento que ocupavam as ruas, manifestações artísticas para reivindicar, para exigir a volta das eleições diretas. Por quê? Durante a ditadura militar, quem escolhia o presidente não era o povo, era o Congresso, eram os políticos lá. E com esse movimento, eles queriam que o povo voltasse de direito a votar para presidente. Isso tudo foi uma forma de apoiar uma proposta de lei que queria acabar com as eleições indiretas. Porém, o Congresso nega esse pedido, essa emenda de lei, e ocorre novamente e pela última vez uma eleição indireta. Nessa eleição indireta, o Congresso Eleitoral vai eleger o Tancredo Neves. Porém, o Tancredo Neves, antes de conseguir assumir, antes de chegar o dia em que ele iria assumir a presidência, ele acaba falecendo e assume no seu lugar o vice José Sarney. Então, cabe ao José Sarney esse papel, né, de colocar um ponto final na ditadura militar e reiniciar um período de democracia. E para isso, ele vai investir, vai se preocupar em criar uma nova Constituição. Essa Constituição, que foi criada no governo do José Sarney, Constituição de 1988, ela
está em vigor até hoje, tá? E ela é chamada de Constituição Cidadã justamente por trazer alguns valores que defendiam a igualdade, o fim do preconceito, o fim das torturas, certo? Então, ó, ele, na área trabalhista, essa Constituição de 88, ele cria o abono, cria as férias, 13º, cria as jornadas de 44 horas, cria a licença maternidade de 120 horas e dá direito à greve e liberdade sindical, que na ditadura militar eles não tinham direito de se manifestar, não tinham direito de fazer greve. Na área dos direitos humanos, ele acaba com a censura, ele dá liberdade às pessoas se expressarem, permite o voto a todas as pessoas, até mesmo analfabeta e jovens a partir dos 16 anos. A prática de racismo se torna um crime inafiançável, quer dizer, não adianta você ir lá e pagar um dinheiro que você não vai ser solto, certo? Proíbe as torturas e começa a defender a igualdade de gêneros. A população indígena, pelo menos diante da lei, vai ser um pouco mais preservada e as suas terras são consideradas terras de preservação, que ninguém pode tocar. As comunidades quilombolas também ganham o direito de ter aquela terra para eles. E é isso, pessoal. Eu espero ter ajudado, certo? É algo muito mais complexo do que isso. Se vocês forem pesquisar, tem muito documentário, muitos vídeos, muitos livros, enfim. Eu tentei ser mais breve possível, tá? Porque como eu falei, é algo muito complexo, muitas datas, muitos nomes, mas o importante, pessoal, de tudo isso aqui é as características, tá? Vocês entenderem por que é inadmissível hoje alguém querer a volta de um regime